Olá, meu povo, graça e paz do Senhor Jesus esteja com vocês, com todas as famílias. Vamos meditar nesta manhã do dia 16 de setembro, no capítulo 16 do primeiro livro de Reis, os reis de Israel e os reis de Judá. Diz assim a palavra de Deus: Então veio a palavra do Senhor a Jeú, filho de Hanani, contra Baasa, dizendo: Porquanto te levantei do pó e te pus por chefe sobre o meu povo Israel, e tu andaste no caminho de Jeroboão e fizeste pecar a meu povo Israel, irritando-me com os seus pecados, eis que tirarei os descendentes de Baasa e os descendentes da sua casa, e farei a tua casa como a casa de Jeroboão, filho de Nebate. Quem morrer a Baasa na cidade, os cães o comerão, e o que dele morrer no campo, as aves do céu o comerão. Quanto ao mais dos atos de Baasa, e ao que fez, e ao seu poder, porventura, não está escrito no livro das crônicas dos reis de Israel? E Baasa dormiu com seus pais e foi sepultado em Tirza. E Elá, seu filho, reinou em seu lugar. Assim veio também a palavra do Senhor pelo ministério do profeta Jeú, filho de Hanani, contra Baasa e contra a sua casa. E isso por todo o mal que fizera aos filhos do Senhor, irritando-o com a obra de suas mãos, para ser como a casa de Jeroboão, e por isso o ferira. A conspiração de Zinri. No ano 26 de Asa, rei de Judá, Elá, filho de Baasa, começou a reinar em Tirza sobre Israel e reinou 2 anos. Ezine, seu servo, chefe de metade dos carros, conspirou contra ele, estando ele em Tirza, bebendo e embriagando-se em casa de Arza, mordomo de Tirza. Então, pois Zimri e o entrou, pois Zimri e o feriu e o matou no ano 27º de Asa, rei de Judá, e reinou em seu lugar. E sucedeu que, reinando ele e estando assentado no seu trono, feriu a toda a casa de Baasa. Não lhe deixou homem algum, nem a seus parentes, nem a seus amigos. Assim destruiu Zinri toda a casa de Baasa, conforme a palavra do Senhor, que falara pelo ministério do profeta Jeú sobre Baasa, por todos os pecados de Baasa e os pecados de Elá, seu filho, com que pecaram e com que fizeram pecar a Israel, irritando ao Senhor, Deus de Israel, com as suas vaidades. Quanto ao mais dos atos de Elá e a tudo quanto fez, porventura não está escrito no livro das crônicas dos reis de Israel? No ano 27º de Asa, rei de Judá, reinou Zinri 7 dias em Tirza, e o povo estava acampado contra Gibeton, que era dos filisteus. E ouviu dizer o povo que estava acampado: Zinri tem conspirado e até feriu o rei. Todo Israel, pois, no mesmo dia,
fez rei sobre Israel a Onri, chefe do exército no arraial. E subiu Onri e todo o Israel com ele, de Gibeton, e cercaram a Tirza. E sucedeu que Zinri, vendo que a cidade era tomada, se foi ao paço da casa do rei, e queimou sobre si a casa do rei e morreu, por causa dos seus pecados que cometera, fazendo o que era mal aos olhos do Senhor, andando no caminho de Jeroboão e no seu pecado que fizera, fazendo pecar a Israel. Quanto ao mais dos atos de Zimri e a conspiração que fez, porventura não está escrito no livro das crônicas dos reis de Israel? Onri vence a Tibni e reina. Então o povo de Israel se dividiu em dois partidos. Metade do povo seguia a Tibni, filho de Ginate, para o fazer rei, e a outra metade seguia a Onri. Mas o povo que seguia a Onri foi mais forte do que o povo que seguia a Tibni, filho de Ginate. E Tibni morreu e Onri reinou. No ano 31 de Asa, rei de Judá, Onri começou a reinar sobre Israel e reinou 12 anos. E em Tirza reinou 6 anos. E de Semer comprou o monte de Samaria por 2 talentos de prata e edificou no monte e chamou o nome da cidade que edificou do nome de Semer, senhor do monte de Samaria. E fez um rio que era mau aos olhos do Senhor, e fez pior do que todos quantos foram antes dele. E andou em todos os caminhos de Jeroboão, filho de Nebate, como também nos pecados com que tinha feito pecar a Israel, irritando ao Senhor Deus de Israel com as suas vaidades. Quanto ao mais dos atos de Onri, ao que fez e ao seu poder que manifestou, porventura não está escrito no livro das crônicas dos reis de Israel? E Onri dormiu com seus pais e foi sepultado em Samaria, e Acabe, seu filho, reinou em seu lugar. Acabe reina e casa com Jezabel. E Acabe, filho de Onri, começou a reinar sobre Israel no ano 38º de Asa, rei de Judá, e reinou Acabe, filho de Onri, sobre Israel em Samaria 22 anos. Malditos 22 anos em que Acabe reinou sobre Israel. Vocês vão saber por quê. E fez Acabe, filho de Onri, o que era mal aos olhos do Senhor, mais do que todos os que foram antes dele. E sucedeu que, como se fora coisa leve andar nos pecados de Jeroboão, filho de Nebate, ainda tomou por mulher a Jezabel, filha de Etbaal, rei dos Sidônios, e foi, e serviu a Baal, e se encurvou diante dele. E levantou um altar a Baal na casa de Baal que edificara em Samaria. Também Acabe fez um bosque, de maneira que Acabe fez muito mais para irritar ao Senhor, Deus de Israel, do que todos os reis de Israel, que foram antes dele. Em seus dias, Riel, o Betelita, edificou a Jericó. Morrendo Abirão, seu primogênito, afundou, e morrendo Segube, seu último,
pôs as suas portas, conforme a palavra do Senhor que falara pelo ministério de Josué, filho de Num. Então, meus amados, esses reis, né, que irritaram ao Senhor, Jeroboão, seus filhos, Acabe, eles irritaram a Deus porque adotaram para si deuses, deuses de barro, deuses de ouro, deuses de madeira, deuses entre aspas, né? Porque Deus só tem o Pai, o Criador do céu e da terra, e Jesus, o seu Filho amado, não é? O Espírito Santo é o Espírito de Deus e o Espírito de Jesus, que a Bíblia diz para nós essas duas circunstâncias, né? Mas deuses de madeira, de ouro, de prata, de diamante, do que for, só irrita Deus. Porque ele disse lá nos 10 mandamentos: não farás para ti imagem de escultura. Então, todas as vezes que esses reis fizeram deuses de madeira, de material, né? Eles irritaram a Deus e foram castigados por isso. Hoje não é diferente. Nós, no Brasil e no mundo, tem religiões que possuem imagem de escultura nos seus templos. Isso é irritação para Deus, porque ele proibiu isso. O Brasil hoje sofre essas injustiças que nós vemos, não é? Pessoas inocentes sendo presas e pessoas iníquas, pecadores, transgressores da lei de Deus e da lei dos homens estão reinando sobre o Brasil, porque o Brasil se desviou de Deus na sua maioria. O Brasil é um país de maioria cristã romana, né? Que não segue a palavra de Deus, mas segue dogmas que foram criados pelos homens. E esses dogmas estão irritando a Deus, porque são dogmas que estão distantes, completamente diferentes daquilo que Deus mandou em sua palavra, a Bíblia Sagrada. Por isso que eu leio para vocês aqui diariamente a Bíblia Sagrada, para que vocês conheçam a Deus, Pai, conheçam a Jesus e assim passem a obedecê-los. E somente assim vocês terão a vida eterna. Amém? Que Deus abençoe você e toda a tua família.